era ensurdecedora vaia. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou, com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a barra alva da saia. Pernas de estátua, era fidalga, ágil e fina. Eu bebia, como um basbaque extravagante, no tempestuoso céu do seu olhar distante, a doçura que encanta e o prazer que assassina. Brilho, e a noite depois. Fugitiva beldade de um olhar que me fez nascer segunda vez. Não mais te hei de rever senão na eternidade. Longe daqui, tarde demais, nunca talvez. Pois não sabes de mim, não sei que fim levaste. Tu que eu teria amado, ó tu que o adivinhaste. O que pensaria o poeta de Alma Passante a respeito de uma máquina que pudesse registrar para toda a eternidade a imagem daquela fugitiva beldade? Teria ele amado ou odiado tal invento? Para Baudelaire, ela assumia o gosto da vingança dos pintores fracassados, para quem a arte não era senão a reprodução exata da natureza. Um Deus vingador atendeu aos pedidos desta multidão. Pintores e escultores sempre fizeram uso de instrumentos e aperfeiçoaram técnicas que os auxiliavam a desenhar e facilitavam a reprodução de imagens. Esses aparatos foram inventados de acordo com as necessidades dos artistas, os principais objetivos da arte e o desenvolvimento da técnica em cada período. Assim, a câmara escura, a câmara clara, o véu de Alberti, a janela de Dürer, a janela de Leonardo e tantos outros instrumentos foram utilizados para representar a perspectiva, reproduzir paisagens, figuras, efeitos de luz e atmosfera. A fotografia de início foi apenas mais um deles e constituía um desenvolvimento de aparatos já existentes como a câmara escura. Por que os artistas acharam tão interessante o negócio da fotografia? Porque do raio do modelo ficava quieto, ficava parado para você examinar o olho, como é que é. Agora, se fica assim, fica muito difícil, e depois olha para lá. É difícil trabalhar com um modelo vivo. No início eu trabalhava. Depois o cara levantava, queria ver o que eu estava fazendo, uma esculhambação. A parte documental da fotografia é ímpar na história. Para trás não tem esses documentos. E desde que a fotografia entrou, e tem gente especializada que guarda tudo isso, né? Arquivos formidáveis em que você consegue reconstituir uma época através da fotografia,
do que com a pintura você não consegue. Ela é a época, você não reproduz ela. Agora, que ela transmite emoção, importante, né? A função da arte é transmitir emoção. Ela faz isso. Fotografo a coisa que me interessa e daí pra frente eu projeto aquele negócio e eu trabalho em cima daquilo. Mas o resultado não vai ser igual ao que estava lá. Eu estou enfiando a minha colher. Mas eu não estava copiando aquilo. Tinha um modelo fixo para eu brincar em cima. O que não dá para fazer para uma pessoa que está posando, você vai lá e pinta na cara dela, né? O papel da fotografia em relação à pintura pode ser analisado por muitos outros aspectos. A fotografia era mais econômica, fidedigna, moderna e, embora não tendo a aura de nobreza da pintura, seu uso se popularizou desde sua invenção. Seria a fotografia um instrumento destinado unicamente a documentar fatos e coisas? Um aparato criado para auxiliar o trabalho do artista? Ou um meio de arte? Eu sempre fiz essa conversa, né? Arte não é arte. Eu acho que arte é arte ou não é arte. Quer dizer, isso tanto pode ser em cinema, em pintura, ou escultura, ou fotografia. Você tem pintores que não são artistas, você tem escultores que não são artistas, né? Você tem às vezes artesãos que trabalham com barro que são artistas, entendeu? Isso aí é um preconceito, quer dizer, muito atrasado, na verdade, né? A despeito da descrença de muitos, a fotografia, ainda no século XIX, se afirmava lentamente como meio de expressão artística, o que se pode observar nos trabalhos de Félix Nadar e Marc Ferrers e tantos outros. Um fato curioso a respeito da fotografia é que sua invenção deu-se simultaneamente em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Aqui, o pintor e desenhista Hercule Florence realizou no interior da província de São Paulo experiências pioneiras que resultaram na descoberta da fotografia em 1833. A partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, é que o país ficou aberto ao mundo. A arte do século XIX no Brasil foi trazida pelos viajantes, pelos artistas viajantes que acompanhavam as missões diplomáticas, científicas, como os fotógrafos oficiais. À medida que não tinha fotografia, não era inventada, não existia, eles vinham acompanhando, registrando a paisagem, o povo, os costumes, a vegetação, os animais. Mecanismos de olhar a paisagem que os europeus traziam, instrumentos ópticos que delimitavam a paisagem, que olhava para enquadrar qual era a paisagem pitoresca que ele queria fotografar, não, pintar. Isso tudo vai levando a uma necessidade mesmo de você apreender aquela imagem, aquela paisagem,
quase que fotograficamente é o que acaba acontecendo na metade do século XIX, a invenção da fotografia, que teve como um grande admirador o Dom Pedro II, o imperador do Brasil. E por conta disso, a fotografia também foi muito utilizada e muito divulgada no Brasil desde o seu princípio. Era uma coisa que devia estar no ar, né? Assim, uma necessidade de industrializar o olhar. Achei um tanto insólita essa proposta de fotografar a região, vamos dizer, tentar me aproximar das pinturas de Franz Post. Nós íamos exatamente nos lugares e não era. E aos poucos eu fui entendendo que elas, na sua grande maioria, elas foram feitas na Holanda depois que ele voltou. O que eu procurei realizar, eu dei o nome de Sob o Olhar de Franz Post. O Franz Post, mas era estar atenta a essas características. Aquelas situações emblemáticas da paisagem dele, que são os grandes céus, a paisagem em sombra no primeiro plano e luzes nos outros planos, e também aqueles triângulos frontais que ele usa. Para que se destacassem mais os primeiros planos. Eu esperava que alguma nuvem desse essa sombra no primeiro plano e ainda tivesse as luzes posteriores. Eu queria ir fazer Franz Post no sertão, usar esses mesmos princípios que ele utilizou nas paisagens, fazendo o sertão, que é extremamente árido, monocromático, não teria todos esses verdes e todos esses trabalhos de vegetação tropical que são característicos da pintura de Franz Post. Evidentemente que o sertão se torna um Franz Post minimalista. A minha fotografia sempre foi muito assim, singela, meio antiga, quer dizer, eu nunca usei filtros, não usei nenhuma intervenção mecânica. O que eu realmente sou assim muito atenta é como a luz se modifica no correr de um dia ou no correr de um ano. Então não tem assim um clique, sabe? Em geral eu fotografo bastante, eu espero aquele momento e faço. Mas não tem uma solenidade. Eu sou um ser que espera. Fotógrafos em geral são. Se antes eram pintores vindos da Europa ou formados na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que criavam as imagens da aristocracia e da monarquia, em meados do século XIX, foi o próprio Dom Pedro II que incentivou o uso da fotografia em ocasiões que antes exigiriam a atuação de pintores, como no caso dos retratos da família imperial. Na mesma época, surgiram lojas que ofereciam serviços de foto e de pinturas e onde o cliente escolhia entre ser fotografado ou pintado. Nasce então a necessidade da pintura afirmar-se como algo diferente da fotografia, com características específicas e únicas. Assim, os pintores foram levados a explorar aspectos da pintura que não podiam ser realizados pela máquina fotográfica.
o mundo da pintura transformou-se num amplo espaço para experimentação, o que gerou um dos momentos mais ricos e intensos de toda a história da arte. Observe que as pinturas carregam alterações promovidas pelo advento da fotografia. Uma delas é a característica de um registro instantâneo. Um instante, uma centelha do acaso própria da fotografia. O olhar do pintor não mostra mais um horizonte ou uma paisagem onde tudo se passa nos limites do quadro. Há pessoas que vemos cortadas, o que reforça a característica da obra de arte como um recorte da realidade realizado pelo pintor. Esse modo de pintar é resultado incontestável de uma mudança de percepção do olhar do homem urbano e das inovações trazidas pela fotografia. Este é um quadro cubista de Pablo Picasso. O cubismo pretendia integrar à pintura as mudanças ocorridas na percepção, graças à introdução dos avanços da técnica no cotidiano, aliadas, nesse caso, à assimilação da arte primitiva, as famosas máscaras africanas que tanto impressionaram Picasso. De modo diverso do registro fotográfico, o pintor cubista se propõe a decompor uma imagem, representando-a como se fosse observada por vários pontos de vista, apresentando uma visão multifacetada do mundo. A difusão da fotografia na imprensa foi também um elemento decisivo na introdução da colagem. A fotografia se afirma como mais um meio de arte, prestando-se a inúmeras experimentações ao incorporar até mesmo a expressão de formas abstratas, afastando-se do excessivo realismo e mecanicismo que atormentava figuras como Baudelaire. Até mesmo instrumentos como a câmera escura foram reintroduzidos de maneira bastante peculiar, possibilitando novas leituras que reafirmavam a polaridade da vocação de documentação realista ou não dos trabalhos fotográficos. Você reduz todo o aparato, toda essa parafernália, né, de botões e essa tecnologia mais sofisticada a uma técnica muito simples, né, quase que rudimentar, né, em termos de tecnologia. Tem toda uma sofisticação aí do processo em termos do pensamento, né, mas a tecnologia está reduzida ao mínimo, né, é uma lata pintada de preto, ou seja, a gente cria um ambiente aqui totalmente vedado à luz, onde, quando a gente abre aqui, né, tem um buraquinho aqui feito com a pontinha da agulha, né, e a luz, quando atravessa aqui, projeta uma imagem aqui dentro, né, e aqui, no caso, você trabalha com algum material de registro, né, então ela não é só uma câmera escura, ela passa a ser uma câmera fotográfica, efetivamente, porque você pode ter o registro dessa imagem, né. Ela passa a ser um instrumento que você pode apoiar, né, em cima de um suporte qualquer, né, então toda a ação que se dá na frente dessa câmera é o que importa. Era um trabalho que acontecia na rua, né, com crianças que viviam ou estavam na rua naquele momento,
eu convidava a criança a participar da construção do seu retrato, né? Que ela pensava junto comigo como é que ela ia se dispor, se colocar para a construção desse retrato, né? E ao mesmo tempo é mais intuitivo também, porque exatamente porque você não tem, né? Você projeta, você faz toda uma projeção, de certa maneira, um fechar de olhos, né? Como eu falei, aqui a gente, quando você trabalha com tempos mais longos, você tem que, de certa maneira, fechar os olhos, diferente de chegar com uma câmera como essas. Eu e a criança, nós estávamos igualados, assim, porque o gesto de fotografar era alguma coisa bastante, né, simples, né? A difusão rápida e o barateamento que ocorreu em consequência dos desenvolvimentos técnicos colocaram a fotografia à disposição de um largo público que passou a ter acesso a monumentos, paisagens, usos e costumes exóticos, instantâneos de acontecimentos importantes, celebridades e obras de arte, popularizando o que até então fora restrito a poucos. Tal como a água encanada, o gás e a corrente elétrica vêm de longe para nossas casas, atender às nossas necessidades, pouco a pouco passamos a ser alimentados por imagens. As técnicas de reprodução, fotográficas ou cinematográficas, atingiram tal nível de qualidade que possibilitaram a reprodução de todas as obras de arte do passado até então inacessíveis. Esse fato modificou a história da arte e a arqueologia, alargando a influência dessas obras na produção artística e cultural da atualidade. Por outro lado, as próprias técnicas de reprodução se impõem como meios originais de arte, a exemplo da fotografia e do cinema, que modificaram os códigos visuais existentes. O início da minha atividade artística, ela veio basicamente através da fotografia. A minha trajetória secreta de fotografia, ou na qual eu me considerava totalmente amador, na verdade ela estava se desenvolvendo. E hoje, provisoriamente, ela é a minha atividade que mais me identifica como artista dentro da arte brasileira. Mas não necessariamente me identifica perante mim mesmo. Então, a partir de meados dos anos 90, eu comecei a formar essas coleções que são genericamente nomeadas como Antropologia da Face Gloriosa. Esse livro são 20 anos de captura de rostos em estado de êxtase, de gloriosos, né? Feitos todos eles no Carnaval do Rio. Eu agora, na Espanha, eu vou fazer uma versão virtual ou eletrônica da antropologia. E eles vão ser transformados em termos de cores. E eu vou proceder a fusões de um rosto sobre o outro, no meio de uma instalação, toda ela feita a partir de projeções de imagens. O meu trabalho todo um pouco é dar às minhas imagens segundas e terceiras e quartas chances. Eu nunca tive, assim, uma consciência real desse paralelo à fotografia, arte plástica. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, né? Eu ia fazendo as coisas da maneira que eu achava que eu precisava fazer, né? O meu conhecimento dos fotógrafos, quando eu comecei a fotografar, era quase nula, né? Eu conhecia um Bill Brandt, mas não sabia quem era Cartier-Bresson, ou não sabia quem era Man Ray. Isso todo veio depois, né? Pouco a pouco é que eu fui me formando mais, mas aí eu já tinha avançado de uma forma pessoal minha, né? Quer dizer, autodidata praticamente, né, muito grande, né? E isso, de certa forma, determinou também uma linguagem própria minha. A partir de 83 eu comecei realmente a desenvolver mais um trabalho que não era a fotografia conectada só com a questão da realidade ou do documento, né? Que eu tinha trabalhado muitos anos 70 nisso, né? Então ficou um trabalho que foi se desenvolvendo cada vez mais numa pesquisa própria, pessoal, mas sem ficar completamente cortada de uma questão da fotografia tradicional também.
Eu chamo de fotografia tradicional aquela que você não manipula demais, né? Que você ainda tem uma base sempre de contato com o documento, né? E a partir do documento, no sistema de montagem que você usa, a maneira de você colocar ela, ou de desconstruir um documentário, né? E fazer uma construção mais sua, né? Mais de uma poética pessoal, aí você cria em cima disso, né? Não que você pegue a imagem e faça uma ficção com ela, ou, quer dizer, a partir do começo, colocando atores ou coisa desse tipo, né? Você manipula, talvez, no meu caso, a ligação entre as imagens, né? Você coloca uma imagem com outra, você cria uma sequência, ou cria um trabalho que desconstrói um pouco aquela questão do tema, né? De você, mas qual é o tema aquela coisa tradicional da fotografia? E essa parte é quebrada, mas no fundo sai da parte de documentação mesmo, né? Não é uma coisa colocada, construída no momento de fotografar, né? É uma construção que se dá na cabeça da pessoa. A fotografia está consolidada como meio de arte, sendo possível observar em muitos artistas fotógrafos um traço peculiar de referência pictórica. Ainda hoje, muitos pintores fazem uso da tinta sobre tela, mas muitos outros, que também estão inseridos na tradição da pintura, lançam mãos de processos fotográficos ou programas de computador para transformar de imagens que posteriormente serão impressas.